Iniciamos o nosso culto com oração, agradecendo ao Deus único e verdadeiro, todo-poderoso, maravilhoso, o Deus santo, justo, fiel, o Deus que nos perdoa. E agradecemos a Ele por mais um dia, mais uma semana, pela bondade, pela compaixão, pela misericórdia. O Senhor é muito bom. Irmão, irmã, pelo menos experimente a bondade de Deus. O bom mesmo, é claro, é viver nesta bondade. Mas, se você tem dúvida, experimente. Você verá como Deus é bom. Você vai se banhar, você vai mergulhar, você vai viver, voar na bondade, na compaixão e na misericórdia de Deus. Deus bondoso, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te engrandecemos. Nós te adoramos, nós te bendizemos. Bendito, bendito, bendito é o Senhor. Recebe-nos, ó Deus, como adoradores do Senhor nesta manhã. Eu clamo pela tua compaixão por todos aqueles que estão em sofrimento. Seja sofrimento do espírito, sofrimento da alma e sofrimento do corpo. Nós sabemos que a tua bondade, a tua compaixão e a tua misericórdia a tudo pode curar. Nós reconhecemos a tua soberania sobre o pecado. Fala conosco, Senhor, nesta manhã, derrama sobre nós instrução e sustenta-nos em mais este dia. Esta é a minha oração. No nome do Cristo Jesus é que eu oro, a quem aguardamos vir nos sequestrar. Amém. Meus queridíssimos irmãos, queridíssimas irmãs, vamos falar de um assunto. Faz tempo que eu não falo disso, olha. Não vou dizer que faz um ano, mas faz tempo, hein? Nós vamos falar hoje dos dons de cura. Porque Jesus cura. Ninguém, em hipótese nenhuma, nós duvidamos da cura. É claro, não do jeito que essa gente propaga por aí, né? Sexta-feira e sábado também estava dando uma mexida no rádio. Meu Deus, continua aquela velha tacanha, né? História das mentiras. Meu Jesus amado. Então eu quero trazer aqui hoje para os irmãos a Bíblia Sagrada. Eu sei, você já sabe. Que bom. Agora, tem uma opção de gente que ainda não sabe, que ainda está sendo enganada. E a gente precisa levar a verdade a estas pessoas. Este é
o serviço que a gente tem aqui todos os dias, levar a verdade. Quem quiser ouvir, quem quiser entender, ótimo. Eu só posso ir até aí. Não posso abrir a cabeça da pessoa e colocar a verdade lá dentro, fechar e costurar de novo. Não tem como. Eu não posso fazer isso. Então, nós vamos falar hoje dos dons de cura. Mas vamos falar o que a Bíblia diz, né? Não o que os estelionatários da fé proclamam nos seus palcos diariamente. Porque, infelizmente, eu fiquei muito triste. Sexta, sábado. E continua, gente, a mentira continua. Bom, vamos. Para a gente falar, eu quero convidar você para abrir a Bíblia. Então vai lá em Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Primeiro, eu quero pedir para você dar uma lidinha aí, dá uma lida. Coríntios 12, 9. Você notou alguma coisa interessante aí, diferente nisso que você leu? O que você, meu irmão, minha irmã, você leu 1 Coríntios 12, 9, ou está lendo? O que tem aí nesta passagem que é diferente, que parece que, sabe, quando eu era criança, Tiana, a gente dizia assim, não orna. O que não orna? Em 1 Coríntios 12, 9. Que você lendo aí, há outro, no mesmo espírito, a fé, e há outro, no mesmo espírito, dons de curar. O que é? É meio diferente aí, Beth? O que é? Dons de curar. Você viu que está no plural aí, não é dom de cura. É dons de curar. Estranho, não é estranho? Aí eu fui lá, falei, mas será que não foi isso isso eu não fiz hoje, né? Fiz há muitos anos atrás. Primeira vez que eu botei reparo nisso, eu fui levantar para ver se não havia um erro aqui de impressão e tal. Não, é verdade. É dons de curar mesmo. No original, a palavra indica plural mesmo. Então quer dizer que existem vários dons de cura. Os dons espirituais são poderes, são competências, habilidades, ou até, porque está dizendo, aqui está no plural, dons de cura, né? Então, são conhecimentos também dados por Deus através do Espírito Santo. Para quem? Para os cristãos, é óbvio. Se é o Espírito Santo, só pode agir na cristandade. Então, você já olha, quando a gente começa a conversar, a gente fala, pô, mas então aquilo lá não tem Cristo. Então, não pode ser verdade aqui. Olha só,
Já a cabeça da gente já começa a pensar um monte de coisa, não é? E Paulo, o apóstolo Paulo, doente, Paulo era doente, você sabia, né? E você vê que coisa curiosa, a gente lê a Bíblia, a gente conversa, por causa disso que eu gosto de todo dia aqui, né? Conversar um pouco. Porque é conversando que a gente vai aprendendo. Eu provoco vocês, vocês me provocam, e a gente vai descobrindo as coisas através desta provocação santa, né? Desta provocação que nos faz crescer na graça e no conhecimento. A gente vai entendendo melhor a Bíblia. Paulo era doente e não há, eu pelo menos nunca vi na Bíblia. Então não há para mim nenhum lugar da Bíblia onde Paulo tenha pedido para alguém orar por ele. No caso da doença dele, é claro. E ele não foi curado por Deus. Mas ele curava pessoas, chegava ao extremo, né, das pessoas, eu não vou dizer roubarem, né, mas elas pegavam coisas de Paulo. E o poder que este homem tinha era tão fabuloso que algumas pessoas eram curadas. Paulo não dava pedacinho de pano para ninguém, não dava toalhinha, não dava nada. As pessoas pegavam. Ele não fazia fila para pegar e depois pedia dinheiro. Não, Paulo não fazia isso. O apóstolo Paulo, que é um sujeito que elencou os dons, tudo, né? Ele diz que o propósito dos dons espirituais é edificar outros crentes e glorificar a Deus. Não é para glorificar ninguém. Quando alguém usa qualquer coisa para se autoglorificar, não provém de Deus. E Deus, na sua compaixão, na sua misericórdia, eu vou colocar isso aqui no presente, vai. Apesar de ter convicção que a maioria dos dons cessaram. Deus dá esses dons para que a gente possa trabalhar através dos irmãos. E esta carta aos Coríntios, a primeira, a segunda carta, eu sempre digo para vocês que Paulo, ele escreveu essas cartas e essas cartas não tem aqui nenhum elogio. Não diz, olha, vocês façam como esse povo de Corinto fazia, aqui em nenhum lugar das cartas. Muito pelo contrário. As duas cartas ao povo de Corinto são cartas de repreensão. Paulo está chamando a atenção duramente daquele povo. Por quê? Porque a igreja de Corinto, que não era uma denominação, era a igreja de Corinto. O pessoal lá estava usando dons espirituais como status. Do jeito que é hoje, né? Olha, venha ouvir o pastor fulano de tal, o
telégrafo de Deus, o e-mail de Deus, não sei o quê. Não tem nada disso, é mentira. Incauto quem acredita. A palavra incauto é bem bonita, assim, né? Bem elaborada. Na verdade é bobo mesmo, bobalhão, idiota, ignorante quem acredita nessa gente. E quando ele escreve em Coríntios 12:9, dons de cura, ele está dizendo que existem diferentes dons de cura. E isso pode indicar para nós isso que eu falei aqui no começo, né? Que dom é poder, competência, habilidade, conhecimento. Então isso indica que há uma gama muito ampla dessas habilidades nos dons. Eu vou falar uma coisa aqui, tá certo, Edgar? É isso mesmo, é exatamente isso que eu vou falar aqui. Que o dom verdadeiro de cura, né? Ele pode ser uma cura milagrosa, é claro, sempre é milagrosa, mas às vezes ela pode ser dramática, que é o que essas igrejas estelionatárias da fé gostam de fazer, que são as tais das curas dramáticas. A cura dramática bíblica, né? Eu vou citar um exemplo aqui de uma cura dramática bíblica. Os coxos andarem. Todo mundo sabia que aqueles coxos eram coxos. Não eram atores contratados, como a gente cansa de ver isso na internet, né? Se você entrar aí no YouTube, você vai se fartar de ver pessoas sendo contratadas e tal, para fazer o papel de um coxo, de uma pessoa com problema, paralisia, etc. Né? Tudo para enganar. Agora, os dons de cura, porque está no plural, né? 1 Coríntios 12:9, pode, além de ser esta cura milagrosa e ou dramática, né? Mas também pode ser a ajuda, o apoio para curar uma ferida emocional de alguém. Esse negócio do dom de cura, isso tem provocado já um bom tempo, e a gente precisa, sim, vez ou outra, mexer nisso, sabe? Porque quando a gente não fala, essa gente vai tomando conta e trazendo mentiras e enganando o povo. Porque o brasileiro é facilmente enganado, né? Você sabe disso. O brasileiro, na ignorância, né? Enganado todo mundo quer enganar, né? O próprio brasileiro engana o brasileiro. Os nossos carros são um dos piores do mundo. Tudo aqui é ruim porque a gente é enganado. Bom, não vamos entrar nesse assunto, apesar de que o comum não é ser enganado. Muita gente, como eu, tem convicção que os dons, né,
já não são mais para os dias de hoje, porque eram especificamente para a época de Jesus e dos apóstolos, porque chancelavam, né, que Jesus era o Cristo e que os apóstolos eram enviados pelo próprio Cristo. Outros acham que esses dons continuam existindo. E nós não vamos, neste momento, discutir isso. Nós estamos falando aqui dos dons miraculosos, que alguns estão em atividade, operando até hoje. O que nós precisamos saber e entender é que o poder de curar nunca foi da pessoa que cura. Na verdade, a pessoa não cura ninguém. Estou falando de dons milagrosos. Estou falando da, entre aspas, capacidade operada pelo Espírito Santo no homem. O poder de curar é de Deus, não é do homem. Homem nenhum cura. Homem nenhum cura. O poder é somente de Deus. Deus ainda cura hoje. Claro que cura. O que é uma cura? Meu irmão, minha irmã, presta atenção. É claro que eu vou falar aqui não fundamentado em dados da medicina. Eu vou falar aqui fundamentado na fé. Tá certo? Não vou trazer aqui, coisas que eu não tenho habilidade, não tenho conhecimento. Eu vou falar da fé. Quando Deus cura alguém, o que Deus faz neste momento da cura? O que acontece na vida, na pessoa? O que acontece no espírito, na alma e no corpo da pessoa que recebe uma cura divina? O que acontece? Pô, sei lá, fala para mim aí, eu quero saber o que você está pensando disso que eu estou falando. Porque eu ficar falando e não saber o que você pensa, ficou uma coisa unilateral. Claro, eu estou falando, você está ouvindo. Mas enquanto eu falo aqui, a sua cabeça está funcionando, você está borbulhando aí de coisas. Imagino eu, porque se eu estou ouvindo alguém falar, minha cabeça fica pensando o que ele fala, eu comparo com outras coisas. Tá certo, Edgar, você não está errado. Se a gente for, Edgar escreveu aqui, salvação, o que acontece na vida da pessoa? A pessoa é salva, mas às vezes ela já é salva e ela ficou doente. Neste momento da cura, Deus anula na vida desta pessoa todo o pecado. Porque se você for lá para Gênesis, você vai ver que a doença é uma das consequências do pecado. Então por que nós ficamos doentes? Por causa do pecado. Não estou falando no campo da medicina, estou falando no campo da fé, especificamente. O médico vai falar que você ficou doente, porque aconteceu isso, a bactéria, porque não sei, é isso que ele vai falar. É claro, ele não está errado, mas ele está vendo só na área médica. Eu estou vendo aqui na origem da doença. Quando Deus cura alguém,
naquele momento da cura, todo o pecado da pessoa, o pecado que produz a doença, alguém citou Lucas aqui, né? É cancelado na vida da pessoa. Era isso também que acontecia com Jesus quando ele curava. Você está entendendo? Eu estou conseguindo me fazer entender? Porque o homem peca e a partir daí há a queda do homem. Isso, Nil, por causa disso que Tiago fala. Tiago lá na frente, acho que é Tiago, eu não lembro, Tiago 5, acho que fala, né? E todos os seus pecados serão cancelados. Por que nós ficamos doentes? Não é porque necessariamente você é uma pecadora, não é isso que eu estou dizendo. Nem que eu estou doente, então ele é um pecador. Não, nós temos o pecado que a raça humana carrega. Lá do Jardim do Éden. Este pecado de Adão e Eva colocou sobre toda a humanidade, sobre a terra, né? Esse castigo do homem precisar trabalhar, da mulher ter as dores do parto e das doenças em geral. Então, quando Deus opera na vida de alguém um milagre, este pecado é cancelado. Não quer dizer que você que está doente não é perdoado. Não é isso. Mas a doença só existe aqui. No céu não tem doença, porque no céu não tem pecado. Nilva, todo mundo morre, porque a morte é uma das consequências do pecado lá de Gênesis. Não é isso? Eu estou relacionando as coisas aqui. Eu estou falando aqui do dom de cura e estou relacionando por que nós ficamos doentes. Por causa do pecado nós ficamos doentes. A gente morre, a gente envelhece. Por quê? Por causa do pecado. Eu estava falando aqui do engano, da mentira, né? Que todo mundo engana. Por quê? Porque é um pecado, é pecado. O pecado está espalhado. E Jesus veio trazer o quê? O perdão para o pecado. Mas não o perdão. Nós somos perdoados aqui e este perdão nos dá a salvação eterna. Não quer dizer que quem foi salvo não fica mais doente, não envelhece, não morre. Não, a salvação é eterna, não é para esta vida. Porque a terra continua condenada. Está dando para entender? Por causa disso que a salvação, a vida é pós-morte. Salvação, depois você morre, você não é condenado na sua morte. A sua morte vai te dar uma vida no paraíso espiritual. Depois que Deus executa milagres, e Deus ainda cura, e no corpo glorificado, a salvação é do Espírito, sem dúvida, mas os arrebatados serão arrebatados já num corpo glorificado.
E os que estiverem mortos no momento do arrebatamento, ao soar da trombeta, ressuscitarão, assim como Cristo ressuscitou num corpo glorificado. Então, a salvação completa e que vai se efetivar no momento do arrebatamento é corpo, alma e espírito, né? Deus ainda cura. Deus, claro que cura. A gente deve orar. Eu oro por cura. Eu oro. Pessoas são curadas? São, claro. Outras não são? Não são. Você já orou para a pessoa que morreu? Claro. Eu orei. Deus não curou e levou a pessoa. Agora, você vê que o número de pessoas para quem a gente ora e é curado é muito pequeno. É muito pequeno. Eu vou mentir aqui? Não estou afim, não vou acrescentar pecados. A gente ora para determinadas pessoas, a maioria. Porque o dom de cura, como está na Bíblia, foi somente para a época de Jesus e os apóstolos. Hoje, Deus cura, claro que cura. Mas Ele pode curar uma pessoa não só através do milagre da cura. Ele pode curar uma pessoa através de medicamento. Porque o que a gente não pode esquecer, não podemos esquecer, esse negócio de noite de curas, isso tudo é carnalidade. A luz da Bíblia é carnalidade. Noite de curas e milagres, noite de milagres, não sei o que. Tragam os doentes. Não. Por quê? Porque o maior milagre, e que as pessoas valorizam tão pouco, é a salvação. É a salvação que é o maior milagre. Porque nós estávamos mortos em pecado, e Deus entrou em nossas vidas e por causa disso que diz nascer de novo. Nova criatura, lá de 2 Coríntios 5:17. Esta é a maior cura de todas. Não é a cura do corpo. Porque você está entendendo que eu estou falando que esse mundo é um mundo de pecado? Porque até as pessoas a quem o próprio Jesus Cristo curou, todas ficaram doentes e morreram de novo. Morreram de novo no caso dos que foram ressuscitados, né? Mas só dos que foram curados. Morreram, viveram perfeito, tal, normal, mas morreram. Porque no mundo é assim. Este mundo é assim. Meu pai falava assim, ninguém vai ficar para semente. Né? Quer dizer, ninguém vai viver aqui eternamente. Todos aqui morrem. E para morrer, tem que estar doente. Esse assunto, né? Sempre que eu falo isso, um outro diz, não, essa pessoa estava boa e teve um ataque cardíaco, porque ele já tinha um problema lá.
Ele não sabia, mas ninguém tem um ataque cardíaco com o coração perfeito, com as veias e artérias desentupidas. Ninguém tem. Quando tem um ataque cardíaco, é porque já tem um problema. Jair. Você está me entendendo, irmão, irmã? Você está pegando esse... Deus, mas então não tem... Tem, você pode orar, Deus cura. E na maioria das vezes, quando não é da vontade boa, santa, agradável e perfeita de Deus, o curar, a cura, Deus te dá graça para você viver com aquilo. Você vive com aquilo, que vai fazer. Foi o caso de Paulo, por exemplo. Deus não curou Paulo. Paulo pediu, acho que 3 vezes, se eu não me engano. Não pediu para ninguém orar por ele. Ele orou e pediu, Senhor. Não que seja errado pedir para alguém orar. Não é isso. Estou dizendo que ele falou com Deus. E Deus, num momento, falou para ele, olha, eu não vou te curar nada. A minha graça te basta. Quer dizer, você vai viver... Você doente vai curar pessoas? Vai. Não é você que cura. Sou eu que curo, falou Deus. Porque tem gente que diz assim, o sujeito está todo estrupiado e vai orar por mim, ele não resolve nem o problema dele. Olha, as coisas da fé não têm essa linha de raciocínio. Quantas vezes a gente é chamado para ajudar alguém que tem um problema igual ao nosso, ou parecido, ou semelhante, ou compatível. O nosso a gente não consegue resolver, e o da pessoa a gente vai e ajuda e a pessoa resolve. Aí, a irmã foi curada de um mal no estômago. Está curada, claro. Jesus cura. Cura. Jesus cura. Agora, o que não existe, e é mentira, essa cura em série, tragam, não sei o quê, façam fila, e o sujeito vai pondo a mão, não sei. Mas não, isso é mentira. Isso é, Mas os dons de cura, por que são dons? Porque a pessoa pode curar com remédio, pode curar com uma orientação. E não fala só de cura física. Os dons de cura são várias habilidades, São várias competências, mas também são curas da mente, são curas da alma. Por causa disso que Coríntios 12, 9 fala de dons de cura. Deixa eu ler ali, o irmão. Exatamente, Djalma. Exatamente isso que você escreveu aí. Exatamente. Corretíssimo isso aí que você escreveu. Correto, parabéns. Muito bom. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, orem sim por cura, orem por vocês, orem pelos outros. Agora, quem cura é Deus. E a gente não pode esquecer que a oração é para a gente entender, conhecer a boa, santa, agradável e perfeita vontade do nosso Deus e Pai. Não podemos nunca esquecer disso. Porque a cada vez que a gente começa a conversar deste assunto, a gente vai ver que a vontade de Deus é soberana. Quando a gente fala de oração, a gente diz, Deus é que manda. Não tem outro jeito. Não tem essa bobagem, essa infantilidade de determinar essas coisas.
Querido Deus, amado Pai, quero glorificar o Senhor, agradecer ao Senhor porque o Senhor tem nos ajudado a sermos um pouquinho mais a cada dia maduros na fé, no entendimento, na graça, na compaixão do Senhor, porque isso é compaixão, né? Porque por nós mesmos a gente quer as coisas do jeito que a gente quer, né? Mas o Senhor vai nos orientando, o Senhor vai nos fazendo entender. Às vezes é difícil explicar, mas não é a minha capacidade, é o Espírito Santo de Deus que tudo faz, tudo resolve. A todos dá o entendimento que cada um precisa ter. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Continua, Senhor, falando comigo, com os meus irmãos e irmãs a respeito deste assunto, dons de cura, para que a gente seja ajudado e para que a gente possa ajudar os irmãos e irmãs, e esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.